E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula, eu sou o professor Arnaldo, professor de informática do Instituto Federal de Tocantins, e hoje a gente vai responder algumas questões sobre o React Native. Aula sobre o tema na descrição do vídeo. Recomendo fortemente que você assista antes de vir aqui tentar resolver algumas questões comigo. Então, primeira questão da CESP de 2019 para o cargo de informática, analista na área de informática, e ela diz o seguinte: o React Native utiliza componentes nativos em vez de componentes da web como blocos de construção, existindo dois tipos de dados que controlam o componente: state, definido pelo pai e fixado durante todo o tempo de vida de um componente, e props, utilizado para os dados que irão mudar. Então vamos lá, questão da CESP. Para a gente dizer que a questão está errada, basta que um pequeno segmento esteja errado. Agora, para dizer que está correta, a gente tem que afirmar que tudo está certo. Então vamos por partes. A primeira parte aqui fala o seguinte: o React Native utiliza componentes nativos, né, ao invés de componentes da web. Sim, é verdade a gente dizer que o React Native ele possui componentes nativos, é o que lá na documentação ele chama de Core Components. Core Components, né, componentes de núcleo, componentes nativos, que são componentes para você inserir imagem, texto, entrada de texto e entre outras coisas. Até aqui tá ok. Agora, esse em vez de componentes web, é porque assim, a gente pode criar componentes customizáveis para o web, né? Para um aplicativo web também. Mas essa primeira parte que tá ok. Vamos analisar o restante. Existindo dois tipos de dados que controlam um componente. Bacana. State e props. Então, ó, ele está falando que o state é definido pelo pai e ele não muda, né? Ele fica fixo durante todo o tempo de vida do componente. Porque como a gente viu na aula, né? Componente, o React, ele retorna um elemento, tá? E um componente, ele pode ser reutilizado por outros componentes. Então, quando você vai utilizar um componente, você tem que inserir ele dentro de um outro. Então, esse outro que está chamando esse componente mais interno é o que ele está chamando aqui de pai, tá? É o cara que está chamando aquele componente. E aí ele fala que o state ele é fixado pelo pai. Errado, né? Eles trocaram aqui a definição. O state é para manter o estado interno do componente, é dentro do componente. Então ele não é definido pelo pai, ele é definido por ele mesmo. Então, aqui na verdade seria o props. O props que é definido pelo pai e é fixo durante todo o tempo de vida. O props, como a gente estudou, ele traz ali, representa as propriedades, os parâmetros que vêm como entrada para que o componente faça aquilo a que ele se propõe. Bacana? Aí o state que é utilizado para armazenar o estado interno do objeto, do componente, né? Ou seja, ele contém dados que podem mudar. E é justamente para isso, para manter o estado. É um carrinho de compras que teve o seu preço atualizado. Qualquer operação em que você precisa manter o estado interno do componente. Então essa questão está errada, né? Dois conceitos aqui trocados. Essa foi tranquila. Vamos para a próxima. Questão de 2019 da Banca FCC para o cargo de analista aqui na área de ciências da computação. E ela traz o seguinte: um analista precisa desenvolver um aplicativo móvel para celulares com sistemas operacionais Android e iOS. Para isso, poderá utilizar o framework desenvolvido pela equipe do Facebook, que possibilita o desenvolvimento de aplicações mobile utilizando bibliotecas de JavaScript para criar interfaces de usuário. Esse framework é conhecido como... Então, quer saber qual que é o framework que foi desenvolvido aí pela equipe do Facebook, né? Então, a gente tem aqui uma série de frameworks do que a gente chama, que a gente aprendeu na aula lá, de frameworks baseados em componentes, né? Ou seja, são frameworks que têm o propósito de desenvolver componentes que podem ser reutilizados. O grande foco é a reutilização de código, tá? E a linguagem base, normalmente, desses frameworks é o JavaScript. Bacana. Qual que é o mantido que foi desenvolvido pelo Facebook? É o React Native, né? É o tema da nossa aula aí. Mas como a gente falou lá na aula também, hoje seria a empresa Meta, né? Foi desenvolvido pelo Facebook, mas hoje o nome da empresa mudou, é Meta que mantém
o framework, a biblioteca JavaScript React Native. Então, nós temos outros frameworks baseados em componentes, né? A gente tem o Flutter, a gente tem o Angular, mas aqui o referenciado é o React Native. Mais uma questão aqui da IDECAM, mais uma questão aqui da IDECAM de 2019, para o cargo de professor do Instituto Federal da Paraíba, na área de informática. E ela fala o seguinte, ó, sobre tipos de aplicações móveis, é correto afirmar que aplicações híbridas são desenvolvidas sempre com o objetivo principal de alcançar a melhor performance para um sistema operacional específico. Falso, né, pessoal? As aplicações híbridas, elas têm o objetivo de principalmente serem portáveis, funcionar em mais de uma plataforma, ou seja, ser multiplataforma, né? E isso normalmente compromete a performance. Aplicativos nativos costumam ter melhor performance do que híbridas. Então essa questão aqui está errada, essa alternativa. Alternativa B: aplicações híbridas são implementadas tendo como alvo um sistema operacional específico. Errado, né? Aplicações híbridas, como eu falei, elas são multiplataforma. Então, a B corta também. Alternativa C: aplicações nativas devem sempre ser desenvolvidas em Xamarin ou React Native. Errado, né, pessoal? E outra coisa, sempre que você observar a palavra sempre ou nunca, grande chance dessa questão estar incorreta. Então, não, aplicações nativas, para Android, por exemplo, a gente tem o Java e tem o Kotlin, né, para desenvolver para Android. Para desenvolver para iOS, você tem o Objective-C e o Swift, mais recente. Então, o React Native, ele é focado para desenvolver aplicação aí multiplataforma, né, híbrida. Mas dá até para desenvolver para Android? Dá, mas o foco dela não é assim, e não, o sempre aqui também matou a questão, né? Então essa alternativa aqui está errada. A D: aplicações nativas são, em sua grande maioria, mais lentas, pois foram implementadas para serem executadas em mais de um sistema operacional. Aqui o erro está em aplicações nativas, né? Se tivéssemos aqui aplicações híbridas, aí estaria correta, mas as nativas, elas costumam possuir desempenho melhor do que as híbridas, né? E elas não são implementadas para multiplataforma, para mais de um sistema operacional. Então, errado. Só resta a alternativa E: aplicações web são implementadas para renderizar e entregar páginas em browsers executando em dispositivos móveis. Bacana. Executando em dispositivos móveis poderia até gerar discussões aí, né? Mas, no geral, faz sentido e geralmente são implementadas em HTML e JavaScript. Correto. Como eu falei, a tecnologia básica por baixo desses frameworks de componentes é a tecnologia JavaScript. Então, questão correta, a alternativa correta é a E. Ok? Pessoal, como a gente conversou, esse é um tema um tanto quanto recente em concursos públicos, mas vem caindo cada vez com mais frequência, está cada vez mais constante aí no conteúdo programático dos editais. Então, é um conteúdo que vale a pena aí dar uma olhada. Legal? Qualquer dúvida, deixe um comentário, sugestão, estamos à disposição. Valeu, bons estudos.